Olá, futuro advogado, tudo bem? Estamos aqui em mais uma edição do programa Kozikowski Responde para trazer para você dicas especiais sobre o exame de ordem. Hoje temos um convidado especial, professor Guilherme Correia, que é professor de processo civil e veio aqui para dar as dicas sobre essa importante matéria. Professor Guilherme, seja muito bem-vindo. Obrigado, professor Kozikowski, é um prazer estar aqui. Bom, uma dúvida que sempre chega para nós é a seguinte: qual é o perfil da banca? O que esperar da banca? Eu sempre digo, banca de direito constitucional por um determinado momento foi uma banca um tanto quanto inquieta, hoje ela está mais ponderada. E eu pergunto, professor Guilherme, qual é o perfil, professor, da banca? Dá para confiar na banca hoje? Então, professor Kozikowski, demais alunos, queridos alunos, futuros colegas advogados de todo o Brasil, a nossa banca, a FGV, é uma banca que dá para a gente confiar no seguinte aspecto: o que não cai nessa segunda fase, né, pensando numa prova aí para esse 20º exame de ordem, uma peça prático-profissional? Com certeza, eu tenho aqui até um apanhado das últimas 18 peças que a FGV realizou, ou seja, todas elas que ela realizou, e a FGV nunca repetiu peça. Então, no último exame, por exemplo, a gente teve recurso de apelação. Até enalteci nas aulas, expliquei como montar a apelação, mas acredito que a apelação não venha, porque a FGV nunca repetiu a mesma peça. Isso se deve ao seguinte fato: numa prática em direito civil você tem uma quantidade enorme de peças para cobrar. Então não faz muito sentido a banca repetir uma peça, tá? Mas aí um cuidado especial. Não é porque caiu a apelação agora que não pode cair recurso. Recurso pode cair. Já teve alguns exames que caíram 2 recursos em sequência, 2 iniciais de procedimentos especiais em sequência. Então isso a gente pode ter sim. Então eu posso dizer que é uma banca confiável nesse aspecto, por não ter mais repetição de peça igual em um exame e em outro. E um segundo ponto que mostra uma confiabilidade da FGV, pelo menos em segunda fase, é que eles pararam com aquela ideia de ter 2 peças possíveis na segunda fase. Teve algum tempo atrás que tinham situações, teve um exame que teve lá uma inicial de cautelar e um pedido de antecipação de tutela, 2 possibilidades. A partir do momento do 12º, 13º exame, onde a FGV começou a também exigir o nome em iuris correto da peça, eles pararam com isso. Então hoje é muito bem definida a peça que vai cair, não há muita dúvida no momento em que você lê o enunciado de qual peça será. Ok, muito bem. E o professor comentou sobre um leque de peças, né? São variadas as peças que podem cair. E, obviamente, dentro de um universo esperado, quais são as peças, professor, mais esperadas aí para esta edição? Realmente, a segunda fase prática em direito civil, a gente vê, né, onde o direito processual civil, para você identificar a peça, digamos, a grande ferramenta para isso. Ele acaba sendo aquela prática que assusta um pouco, né? Você pega lá a prática de constitucional, você tem um número reduzido de peças, tributário, trabalho, penal. Agora a prática civil ela assusta pelo volume. Só que eu sempre digo para os alunos, não é um volume tão grande assim. Então você vai ter lá, basicamente, inicial e, claro, um grande volume de petições iniciais. Mas aprendendo a fazer 1, 2 iniciais, você sabe fazer basicamente todas. Você pode ter uma defesa, você pode ter um recurso. Tá? Então, basicamente, as peças são inicial, defesa e recurso. Eventualmente, um pedido incidental, como, por exemplo, um pedido de impugnação, cumprimento de sentença, ou pedido de início de um cumprimento de sentença, o que eu não acho que seja o perfil da FGV nesse momento. Então, apesar de o leque ser grande, na prática ele se reduz a 3 grandes peças: iniciais, defesas e recursos. Ok, muito bem. E também muitos têm perguntado para a gente algo que eventualmente já passou também pela sua cabeça, você que vai fazer a segunda fase em processo civil. Qual que é a influência do Código de Processo Civil novo? Eu sei que evidentemente é uma influência total, o código já está aí valendo, mas o que esperar com o CPC novo? Então, professor, realmente o CPC novo ele caiu, né? Caiu de paraquedas nesse 20º exame de ordem, o primeiro exame que cobrou o CPC 2015. Primeira fase a gente viu, foram 6 questões exclusivamente de CPC, exclusivamente aquilo que mudou no código, tá? Então a influência para a segunda fase, primeiro, um tema básico, é você estar com o código atualizado para fazer a tua prova. Então cuidado. Tinham promoções de algumas editoras aí, código 2015, promoção especial. Cuidado, o novo CPC, apesar de ser de 2015, a vigência dele é de 2016. Então as edições de 2015
quase que na totalidade estão com o código velho. Então esse é um primeiro ponto que você deve notar que isso pode influenciar na sua prova. Fez prova com código velho, esqueça, é garantia de insucesso. Segundo ponto, enalteci isso nas primeiras aulas. Ainda que você tenha um código novo, edição de 2016, cuidado. Tivemos uma modificação no nosso CPC durante o período de vacatio legis. A gente teve a lei 13256 de 2016, fevereiro desse ano, que alterou alguns dispositivos do novo CPC. Então a gente teve alteração, por exemplo, no procedimento de recurso especial e extraordinário, o que muda toda a elaboração da peça de interposição. Tivemos algumas alterações, por exemplo, na reclamação aos tribunais superiores. Então são pequenas modificações que podem influenciar numa prova. Então o básico, primeira coisa, cuidado, código novo para fazer prova, já atualizado com essa lei, a 13256 desse ano, tá? O segundo ponto importante que o código vai influenciar envolve, sobretudo, peças que contenham prazos. Por quê? Normalmente a FGV, quando vai cobrar recurso, ela exige que você coloque como data da sua peça o último dia do prazo. Aí cuidado com os períodos de suspensão dos prazos, né? De 20 de dezembro a 20 de janeiro e cuidado com a contagem dos prazos em dias úteis. Então, todos os aspectos processuais relevantes para uma peça têm que estar muito bem atendidos nesse novo código. Então, vou te dar um exemplo básico. Você tem no código antigo um exame de admissibilidade da apelação em primeiro grau, o que acaba com o novo CPC. Então, certamente, numa eventual peça, por exemplo, apelação, claro, eu acho difícil aparecer apelação porque caiu no último exame, mas recurso especial, que tem uma diferença, por exemplo, no exame de admissibilidade, com certeza a banca vai focar nessa mudança para ver se o candidato está antenado ainda, se ele está antenado com o novo CPC ou se ainda está preso a alguns vícios que ele cometia ao realizar peças, né, do código revogado. Muito boa análise, professor, do CPC novo no 20º exame de ordem. Agora, uma última pergunta, professor, que na verdade não é uma pergunta. Vou pedir para que o professor deixe um recado aí, uma dica especial para os nossos estudantes da UAB. Então tá, vou deixar uma dica aí envolvendo peças, tá? Eu sempre gosto de fazer algumas apostas do que eu acho que vai cair, que se eu tivesse 100 fichas, onde eu apostaria essas minhas 100 fichas. Eu apostaria 40 fichas num agravo do instrumento, tá? Um recurso que é um recurso importante, que teve grandes modificações aí no novo CPC com relação a peças que formam o instrumento, então é um recurso que eu aposto aí 40 fichas nele. Apostaria outras 40 fichas numa inicial especial, que é a inicial da ação rescisória, que é uma peça que a gente sempre foca, que a gente sempre acha que está na hora de cair, quem sabe chegou a hora do 20º exame. Eu apostaria 20 peças, 20 fichas num procedimento especial, tá? Do próprio CPC. E a minha aposta para esse seria a ação monitória, que é uma peça interessante, com alguns requisitos diferenciados, alguns pedidos. Então, um foco especial nessas três, mas claro, não abandone o restante. Lá nas nossas aulas a gente abordou bastante prática, fez bastante peça, treinou bastante, deixando você pronto para passar nesse 20º, que é, claro, o último exame de ordem da sua vida. Muito bem, essa foi mais uma edição do programa Cozicoski que Responde com dicas preciosas de processo civil. Acompanhe sempre nosso canal, toda quarta-feira estamos aí com dicas específicas, dicas novas. Professor, muito obrigado mais uma vez pelo comparecimento, é uma satisfação. A você que vai fazer o exame de ordem, bons estudos, boa prova, até a próxima.